Olá meus amigos, vou fazer uma apresentação aqui sobre fundição de soldagem. Como o professor disse anteriormente, vai ser algo que para todos nós analisarmos. Espero não cometer muitos erros, espero agradar a todos, pelo menos boa parte. Bem meus amigos, vamos lá, vamos começar a falar sobre solda. Aqui nós temos um eletrodo 6013. Ele é muito utilizado na serralheria, basicamente, por suas características. Essa numeração 6013, como nós já vimos em sala de aula, fala sobre suas características básicas. Por exemplo, o 60 fala sobre número de tração. No nosso caso aqui, o 60 convertendo seria 42 kg por milímetro quadrado. Esse número 1 fala sobre as posições de soldagem, nesse caso são todas, embora eu tenha visto aqui, pesquisando um pouco, o datasheet dele fala sobre isso, mas alguns soldadores não recomendam soldar ele, fazer a soldagem tipo sobre cabeça no caso. Ele não é muito bom nesse sentido, mas em outras posições é. Ele é um eletrodo de pouca penetração, nós vamos falar sobre isso. Ele é mais indicado para perfis de 3 a 4 milímetros. Para esse tipo de eletrodo ele é o mais indicado, tá certo? Porque ele é um eletrodo mais superficial. Esse eletrodo não seria indicado para uma tubulação, para fazer um vaso de pressão, fazer uma caldeira, de modo nenhum, certo? Falando aqui, por exemplo, vou tirar um exemplo, um eletrodo, eu vou falar um pouco mais agora sobre as características básicas, características de utilização. Esse aqui não é o caso, mas um eletrodo de comprimento 350, bitola de 3,25, a corrente dele, que é um assunto muito importante, vai de 80 a 150. Gente, por favor, tem mecânicos na nossa turma, comecem sempre pelo mais baixo. Vai começando, vai ali, você pega o eletrodo, vai soldando devagarzinho para ver a zona de trabalho. Por quê? Se você aumenta a amperagem em muito, você pode abrir um buraco na sua peça, perder a têmpera. É o principal, isso não pode acontecer, Uma característica interessante desse eletrodo do 6013 é que você pode trabalhar principalmente corrente alternada e corrente contínua. E um dado interessante que eu peguei dele é que você pode inverter a polaridade na inversora. Geralmente se coloca o negativo na base, na peça, e o positivo você coloca no alicate. Não recomendo que façam isso, mas nesse tipo de eletrodo aqui, você pode inverter isso. Mas isso não é seguro, não façam. Vamos falar agora sobre as propriedades mecânicas do pulso de fundição, que são, nesse caso aqui, a tração dele é 375 newtons por milímetro quadrado. O escoamento dele é de 490 newtons por milímetro quadrado. O alongamento dele é de 25% e o impacto vai de 40 a 60 joules. Vitor, por que você está falando isso? Para a gente entender agora sobre um outro eletrodo que eu vou mostrar para vocês agora. O meu amigo, o eletrodo 7018, não sei se dá para ver aí. Por que eu falei sobre tudo isso, sobre 6013? Porque nós vamos fazer daqui a pouco um comparativo sobre suas características. Vou dizer para vocês agora que eu estudei. Sua resistência à tração, como está aí na numeração, é de 70 PSI convertendo para quilogramas, vai a 49 quilogramas por Newton metro quadrado. Seus datasheets, suas indicações técnicas, indica para todas as posições, porém os serralheiros não indicam fazer a soldagem dele na vertical, descendente, subindo. O indicado é fazer nessa mesma posição, descendo. A soldagem fica melhor. Ele é um tipo de eletrodo, ele é penetrante médio, certo? E os seus dados de uso, esse, se não me engano, é um de 3,25, eu tenho um outro aqui um pouco menor, mas vamos falar.
um de comprimento 350, bitola 3,25, a corrente máxima e mínima dele já é um pouco maior, de 100 a 150, entende? Isso está ligado justamente a poder de penetração dele. Por isso que ele é indicado para fazer soldas em tubulações, porque quando você vai fazer uma solda em tubo, você não corta o tubo reto e taca a solda por cima, não. Você faz um desbaste em toda a beira do tubo, faz uma angulação, geralmente puxado para 45 graus, para quando você colocar essa solda, ela é mais utilizada, senhores. Você vai ter uma penetração melhor, você vai ter um isolamento melhor e o poço da solda vai ficar mais aderido, ou seja, vai ficar uma coisa mais sólida, mais forte. Ela só trabalha com corrente contínua e de modo nenhum pode se fazer aquela inversão dele, certo? Ele é indicado, como eu falei, para tubulações, caldeiraria pesada, vasos de pressão, etc., justamente pelo seu poder de penetração. Suas propriedades mecânicas, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, são sua tração é de 540, no nosso anterior é apenas 375. Escoamento é 420, no 6013 o escoamento é 490. O alongamento dele é 30%, o impacto vai de 120 a 150 joules, ou seja, ele é mais resistente, certo? Podemos deduzir com tudo isso que nós estudamos que nem sempre uma solda mais resistente é mais indicada para determinado trabalho. Se você me pega, por exemplo, um 7018 e vai soldar um metalon, vai soldar uma chapa, meus queridos, lamento, você vai abrir um rombo do tamanho do não sei o que. Por quê? Dadas as suas características. Por exemplo, como nós falamos agora aqui, um eletrodo 7018 3,25, a corrente máxima é de 100 ampere. Mínima, perdão. A corrente mínima é de 100 ampere, enquanto que a do 6013 é 80. Dependendo, é claro, da bitola e tudo mais. Se você me pega e usa um 7018 num metalãozinho ali de 4 mm, acredite, você vai perder a têmpera dele e olha, tu não abriu um tremendo de um rombo no material. Nessa característica, a fundição dele aqui não fica boa. Por mais que você consiga, tendo ali todo o cuidado de fazer a solda corretinha, ele pode ficar fragilizado, pode quebrar a primeira fadiga, primeira vibração e não dá certo. Por isso que devemos sempre utilizar o tipo de eletrodo para fundição correta, para união correta dos metais. Eu vi aqui, por exemplo, eu vou fazer uma mesa, por exemplo. Você começa fazendo um ponteio, fazer a estruturação com o 6013, só para montar, mas metal ali, por exemplo. E nos pontos onde você precisa de uma penetração maior, de uma fixação, de uma fundição melhor, você usa o 7018, tendo todo o cuidado, como eu falei, né, da amperagem. Tem que ser muito cuidado, sempre devemos pesquisar os dados de cada eletrodo, de cada fabricante, e começa sempre de baixo. Vamos começar com humildade. Outras características sobre os eletrodos. 7018, pelo que dei uma olhada aqui pela internet, ele deixa menos escória. Interessante isso. Acredito eu que seja por causa da amperagem alta, não sei, deve ser. Enquanto que o 6013, ele forma o arco mais fácil. O 7018 eu já vi o pessoal soldando, demora um pouquinho, mas depois que tu pega, vai-se embora. E fecha algumas vezes, dependendo da perícia do soldador, você termina e aquele cavaco, aquela capa, já solta logo. Já no 6013, forma o arco mais fácil, porém faz mais sujeira, muitas vezes tem que usar uma escova rotativa, tem que lixar ali para poder limpar. É isso que eu tenho apresentado para vocês, espero que vocês gostem, obrigado.